A nossa querida Rosane Barcelos de Souza, da cidade de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Vamos dar início então às nossas reflexões sobre o tema Imparcialidade e Universalidade da obra de Pietro Baldi. E aí vamos começar entendendo esses dois conceitos a partir do plano humano, né? Do que nós conhecemos de imparcialidade e de universalidade. Encontramos como definição para imparcialidade a qualidade de imparcial, ou seja, que não tem prevenção a favor ou contra de pessoas ou coisas. E universalidade como qualidade de universal, que abrange tudo, a ideia de totalidade. Então, esses conceitos, né, de ser imparcial, de não estar a favor ou contra de coisa alguma, da ideia de totalidade, já é algo que nos é presente na vida cotidiana. Sendo que para entender esses conceitos na obra de Pietro Baldi, precisamos fazer algumas reflexões. O primeiro é compreender que eles não são conceitos racionalmente entendíveis somente. Eles são tomados por Baldi como princípios. Ontem mesmo Ariston nos falava que são os dois pilares fundamentais na construção da obra de Baldi: a imparcialidade e a universalidade. Então, para que a gente faça esse movimento de apreensão desses princípios, para que nós os compreendamos dentro das nossas vidas, eu vou fazer, né, o convite a vocês, que inclusive já foi feito inicialmente pelo Giovanni, que é nos convidar para deixar a nossa razão de lado e deixar o nosso coração sem aprisionamentos, sem preconcepções, abrir o nosso coração para que a gente possa fazer esse mergulho, né? Esse mergulho no inconcebível, esse mergulho na construção desse saber sobre o que é realmente ser imparcial e ser universal. O que a gente percebe, né, é que se olharmos para a obra de Baldi de forma racional, nós vamos pensar assim: esse pensador nos trouxe novas concepções, nos trouxe novos elementos, e na verdade ele não nos traz nada de novo. Por quê? Porque toda obra ela é construída a partir do quê? De um pensador, de um ser evoluído, que nos traz uma reedição do Evangelho. Tudo que nessa obra está escrita é uma reconstrução, uma reelaboração para que nós possamos compreendê-lo, o Evangelho, a partir da nossa maturação espiritual do nosso momento atual. É preciso que compreendamos dessa forma. E aí, na verdade, isso supõe que nós concebamos as nossas verdades como movimento. A nossa mente tem que estar aberta para essas novas concepções. A lei de Deus continua a mesma, o Evangelho continua o mesmo. Só que as nossas concepções, as nossas verdades precisam ser reelaboradas. E para isso, a gente trouxe, nas palavras do próprio Cristo, esse sentido de movimento. Por favor. Por favor, clicar aí. É no meio da cena. Um minutinho, tá, gente? Clicar o mouse no meio da cena, no centro. Nós testamos mais cedo, esse é o problema da tecnologia, né? A gente testa, mas na hora que quer, não consegue. Vamos esperar só um minutinho, senão a gente continua do jeito que quiser. Ficar na pedra, os mandamentos de Deus na pedra, quer dizer que a pedra onde os mandamentos foram escritos
Mas o mandamento em si está vivo. E coisas vivas estão constantemente mudando. Mas os mandamentos são eternos. Pode mudar as leis de Moisés. Isso mesmo, a lei está aqui. O homem é feito de carne e sangue. E ele muda. Mas não continua o mesmo mundo. Deus quer escrever as leis em seus corações. E aqui nos dá as boas novas, é isso? As boas novas aqui, as leis vivas do mundo. As boas novas que tragam a você é que o cativeiro acabou. Como assim o cativeiro acabou? Mas que cativeiro? Cativeiro em pecado. Podemos ver aí, né, que ele fala que as leis, a lei de Deus é única, mas o movimento deve acontecer, ou seja, nós temos que ter abertura para conhecer esse novo. É preciso usar com mais inteligência, nos diz o Balde, a nossa inteligência, tornando-nos cidadãos iluminados e conscientes desse nosso universo, colaborando com a vontade de Deus que o dirige. Aprenderemos a ver com outros olhos, então tudo será diferente. Então é abrir a nossa consciência para esse novo, abrir a consciência para nos percebermos enquanto cidadãos desse universo, mas um universo dirigido por Deus, determinado por Deus. A verdade é uma coisa em contínua evolução e não pode deter-se no caminho. As verdades envelhecem e renovam-se, como acontece com todas as coisas. Isso não quer dizer destruir. Quantas vezes nos colocamos meio com o pé atrás para recebermos novas concepções, novas formas de entender o Evangelho, né? Porque nos aprisionamos em dogmas, em ritos, e até na nossa própria consciência ela fica estática. E aqui ele vem, né, o Balde vem nos dizer que a verdade é uma coisa em contínua evolução. Nós não precisamos destruir o velho para construir o novo. Nós não precisamos destruir aquilo que a gente concebe como verdade do Evangelho para viver uma nova experiência de aproximação cada vez mais profunda e profícua do nosso Evangelho. Sendo que a verdade, ela continua em evolução, mas a lei de Deus é única. Cristo, quando desceu, né, à terra, ele nos trouxe um novo mandamento. Ele não destruiu nada do velho mandamento, mas ele trouxe um novo. Ele trouxe uma nova proposta que acrescenta aquilo que já existia anteriormente. Então vamos ver que novo mandamento é esse. Por favor. Agora eu estarei no mundo. Criando não comigo. O homem não quer amar o homem. Do que dar a sua vida por irmãos. Então todos saberão que são meus discípulos. E se amarem uns aos outros, aí saberão que todos serão meus discípulos. Essa é a essência do Evangelho, né, trazida por Cristo naquele momento. E aí podemos pensar o seguinte: temos uma questão do amor, né, já colocada tão belamente pelo Giovanni também. O amor é a essência que nos impulsiona para o novo, para esses novos conhecimentos. E o Balde vai trabalhar isso dentro da sua obra. Ele vai dizer: o problema do ama teu próximo é muito vasto e apresenta-se-nos também sobre outros aspectos. Amar o próximo significa unificar os ânimos. Na compreensão recíproca, as divergências e lutas vão ser superadas em todos os campos. Significa pacificação. Então, na verdade, quando pensamos nesse novo mandamento do amor ao próximo, nós temos que trazê-lo também para a vida prática, para a vida que rege as nossas relações
como seres humanos? Será que nós estamos numa relação recíproca de amor, de unificação, de superamento das nossas diferenças? Será que nós nos compreendemos ou ainda estamos presos àquele sistema de luta do homem contra o homem, no sentido de superar o outro, na dimensão política, na dimensão cultural e principalmente na religião, que é o que a gente vai tratar aqui nessa manhã de hoje. Então, significa pacificação. Amar não é só um sentimento, mas é um sentimento que se desdobra numa ação de relação com o mundo, com a vida, com Deus e com o próximo a quem eu devo amar de verdade. Não precisamos de novas religiões, diz o Waldi, nem de fazer prosélitos em favor de um condenando as outras, criando desta forma cada vez maiores inimizades, mas que necessitamos de ajudar os homens de todas as religiões a se tornarem bons e honestos. Então não importa o rótulo, que sejamos espíritas, católicos, protestantes, que denominação tenhamos dado no plano do ser humano, né? Da humanidade. O que importa é que essa obra, ela vem contribuir para tornar os homens bons e honestos, para tornar o amor o verdadeiro sentido para as nossas vidas. E aí podemos nos perguntar, né? Por que é tão difícil compreender esses princípios de imparcialidade e universalidade, tendo o amor como essência? Vamos entender nas palavras do próprio Waldi. Infelizmente, as rivalidades no terreno religioso foram e são ainda sempre grandes, justamente onde, por mais aproximar-se de Deus, deveria ser maior o amor ao próximo. Quanta discussão, hoje até popularmente se diz, religião a gente não discute, né? Porque isso pode trazer problemas. Ou seja, o quanto ainda nós temos dentro de nós esse espírito separatista, esse espírito de dizer, não, eu até respeito a sua religião, mas a minha, né? E nós nos dividimos por isso. Isso não é amor, isso não é expressão do Evangelho. E no terreno religioso é onde a gente deveria amar mais, porque a gente aprende há 2000 anos, desde a vinda do Cristo, e antes disso, que a gente tem que amar, que o nosso amor tem que deixar de ser esse amor parcial para ser um amor universal, por todos e tudo, né? E aí ele vai nos falar que a compreensão recíproca, a colaboração, a organicidade da coletividade social ainda são para o homem atual conceitos inatingíveis. Ainda é guiado esse ser pelo instinto gregário, pelo qual ele apenas sabe fazer alianças de grupo, fortificando-se nelas para condenar e procurar eliminar todos os outros grupos que não sejam o próprio. Então nós temos essa fragilidade, a nossa maturação espiritual, nosso nível evolutivo não nos permitiu ver ainda que todos os caminhos levam ao Pai. Todas as respostas para alcançar os caminhos, né, como vimos agora há pouco, eles já estão ditos há muito tempo. Nós é que não conseguimos viver essa experiência, por quê? Porque dentro de nós falta o essencial, que é o amor, é se colocar por inteiro nessa relação com o Evangelho. Não é decorar no artigo tal, no capítulo tal, isso não nos importa. O que importa é como nós sentimos e experimentamos na nossa consciência e no nosso coração esses princípios. A humanidade vive em todos os campos, mesmo no religioso, em regime de lutas. Em qualquer ordem, só é concebível como resultado de uma disciplina imposta por alguém mais forte e, por isso, pelo vencedor. Então, na verdade, aquelas ideias que se sobrepõem, elas basicamente são impostas pela força, né? Pelos regimes de controle, até do que pensamos, para que a gente consiga avançar nesse sentido. Então, na verdade, esse regime de lutas é a expressão da ausência do verdadeiro sentido do Evangelho na nossa vida. Não há dúvida de que toda
ser universais. Isso é indiscutível. Todas as religiões, todas as igrejas querem ser universais. Mas olha o sentido de universal que o Baldi nos aponta que as igrejas vivem. Apenas no sentido imperialista. Todas querem unificar, mas debaixo do seu próprio domínio. Não foi nesse sentido que compreendi universalidade, nos diz o Baldi. Não é compreender as outras, mas entendendo que a minha é melhor. Não é esse o sentido de universalidade que é colocado dentro da obra. Então vamos entender o que ele diz sobre universalidade. Universalidade deve-se entender no sentido de imparcialidade, para chegar não à submissão, mas à convivência livre, fruto da compreensão. E compreensão é mais do que tolerância. Não é simplesmente tolerar que o outro pense diferente e simplesmente não querer saber do que ele traz para a minha experiência humana. Pois esta compreensão, que é só tolerância, subentende sempre a própria supremacia que tolera, isto é, que digna permitir. Então hoje, se a gente observar no plano religioso, nós estamos vivendo mais ou menos isso, que a gente chama de ecumenismo, né? Começamos a respeitar uma religião do outro, sendo que mantendo as nossas supremacias. Se eu sou católico, eu mantenho os princípios católicos e respeito de longe aquele que pensa diferente de mim. Assim no Espiritismo, assim nos nossos irmãos evangélicos. Cada um começando a respeitar o espaço do outro, tolerando que o outro pense diferente, mas mantendo a sua supremacia, ou seja, a religião do futuro é dos católicos, a religião do futuro é do espírita, a religião do futuro é conhecer a Deus dos evangélicos. E aqui ele está dizendo, isso não é o caminho. Esse é só o princípio, é o primeiro degrau. Ótimo que isso esteja acontecendo, mas é preciso avançar mais. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa potência interior divina, para perceber que se eu só tolero o outro, eu não amo. Se eu só tolero o que o outro pensa, eu não estou respeitando aquilo que ele traz de conteúdo para mim. E aí sim, ele nos vai apontar o verdadeiro sentido de compreensão, né? De que compreensão ele está falando? Compreensão significa recíproca integração dos vários aspectos do relativo humano. Então, repetindo, recíproca integração dos vários aspectos no relativo humano. Por quê, gente? Porque se nós somos relativos, nossas verdades são relativas. E se elas são relativas, elas podem e devem ser complementares e não excludentes. Para poderem, assim, unidos, aproximar-se mais do absoluto. A aproximação que se vai fazer de Deus só vai se dar no momento em que estivermos unidos pelo amor do Cristo. É uma confraternização dos fiéis de todas as religiões, diante do mesmo Deus, igualmente adorado por todos. Então é confraternizar, é unidos, juntos, com diferentes ideias, professando diferentes credos, mas sentindo na essência que todas estão falando do mesmo Evangelho, da mesma experiência do Cristo, do mesmo amor cristão. Esse espírito de divisionismo e de exclusivismo e a luta que daí deriva representam os instintos próprios de um plano biológico atrasado que o progresso espiritual do mundo se apressará em liquidar. Então nós estamos vivendo esse momento de que o próprio progresso espiritual do mundo vai nos levar a essa unificação, vai nos levar a esse avanço no sentido da construção evolutiva nossa, para que a gente deixe de se dividir por posições diferentes, sempre compreendendo que cada um de nós tem a sua representação. Aprendemos hoje mais cedo, né? As nossas verdades são representações daquilo que é a coisa. Então, elas são parciais e não são uma verdade total.
E por não ser a verdade total, nós não podemos e não devemos impô-la a ninguém. Muito pelo contrário, é pegar a minha verdade com a verdade de cada um de vocês e construir assim um saber sobre o absoluto, um saber sobre Deus. Também no terreno religioso, a evolução dirigir-se-á cada vez mais para a unificação, dado que esta é a sua direção. Trata-se de uma maturação biológica que penetrará todos os campos, inclusive o religioso, porque é um amadurecimento no ânimo humano. Então é um amadurecimento interior, é um amadurecimento desse amor divino que nós precisamos cultivar dentro de nós. Aí sim vamos buscar essa unificação, vamos juntos, todos, retornar à casa do Pai. Será o fenômeno biológico desse espiritualizar-se de todo ser humano? Será esse seu subir das aparências à essência interior das religiões, que lhe fará compreender sua substancial unidade? Então, esse fenômeno biológico de maturação espiritual nos levará da aparência à essência interior das religiões. Porque se nós formos nos ater aos princípios, à forma exterior com que cada um processa a sua religiosidade, nós vamos ver diferenças incompatíveis, realmente. Não dá para compatibilizar. Agora, se formos olhar a religião na sua essência, ou seja, qual é a essência? A essência do amor de Deus, a essência que está presente no Novo Testamento, no Evangelho do Cristo, existe uma unidade, existe uma representação e uma unidade muito presente nisso aí. Bom, nesse momento, o Baldi diz que o ser humano compreenderá como é que é absurdo, ou coisa pior, o litigar, o condenar e até perseguir em nome de Deus, do próprio Deus. O passado, naturalmente, é separatista, mas ele nos traz uma esperança. O futuro só pode trazer unificação. Então é um absurdo que nos dias de hoje, com a nossa capacidade racional, intelectual e de evolução espiritual, que ainda pensemos as nossas relações humanas a partir da condenação, de perseguir o outro porque não pensa da mesma forma que o nosso grupo. Isso é impraticável, isso é anti-evangélico. O maior erro é considerar erro tudo que está fora do grupo. O que está fora do meu contexto, da minha religiosidade, da minha cultura, do meu partido, seja em que nível for, tudo que está fora é heresia, é erro. O maior erro está aí, exatamente considerar erro o que está fora de nós, o que está fora da nossa verdade. A maior heresia é considerar heréticos todos os que pensam diferentemente. O maior pecado é não respeitar as consciências alheias. Esse é o verdadeiro pecado. E quando Cristo disse ali que Ele estava trazendo a ideia de que nós estaríamos saindo do nosso cativeiro do pecar. Onde está o pecado? Na nossa consciência, nas escolhas que fazemos no nosso dia a dia, entre escolher amar ou julgar. Não julgueis para não seres julgados. Ou seja, o Evangelho é pleno, é completamente absorvido dessas ideias de unificação. E nós insistimos durante séculos a nos dividir por nossas interpretações egoístas e orgulhosas de que sabemos a verdade. Renovando-se, a vida não se destrói, mas rejuvenesce. Ideias novas, compartilhar verdades diferentes, nos faz crescer, nos faz amadurecer, nos faz aprender a amar mais, a ter paciência, a respeitar. Não há dúvida de que o patrimônio das verdades adquiridas deve ser conservado. Claro, ninguém vai abrir mão dos seus dogmas, dos seus princípios, da sua religião. Eles têm que ser conservados sim, né? Cada religião tem que conservar o seu, mas deve respeitar também aquilo
homens têm que conservar, e não no sentido de destruir o que está construído no outro grupo. E aí o Baldi traz uma coisa bem interessante. Ele vai nos colocar o Cristo como pioneiro. Cristo foi o maior exemplo. Foi ele o primeiro rebelde à ortodoxia do passado, o inovador que tinha que levar ao Velho até o Novo Testamento. Não destruir, mas continuando, aperfeiçoando e desenvolvendo em formas mais adaptadas ao amadurecimento do homem. Então vamos entender isso. Cristo como um rebelde, ele foi crucificado por isso, né? Porque trouxe ideias novas. Por quê? Porque ele disse que a lei não estava na pedra, mas na consciência dos homens. Porque ele disse que os tempos estavam feitos e se assumiu como filho de Deus. E que se assumiu como sendo o portador da verdade, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ou seja, princípios novos para serem vividos por uma humanidade que ainda não tinha maturidade para compreender esses princípios, né? Só que hoje, como diz o Baldi, nós precisamos reformular essa compreensão do Evangelho, porque nós já estamos amadurecidos, nós já temos capacidade de entender de forma diferente. Então essa rebeldia não é rebeldia para destruir o que estava no passado, para destruir o que está sendo construído pelas nossas religiões. Não, é para inovar, para trazer o novo ao velho, é para reinterpretar o sentido real que a obra de Baldi nos traz. Sem Cristo, julgado blasfemo pelas autoridades, estaríamos ainda nas velhas concepções mosaicas, olho por olho, dente por dente. O novo mandamento que ele trouxe só acrescentou aquele sentido do Deus único, daquele Deus que nos ama, a uma concepção mais amorosa, de sentimento em relação ao outro, do ama teu próximo. O novo, mandamento modifica e traz elementos muito mais profundos e muito mais coerentes com a concepção ou com a representação que fazemos de Deus. Um Deus que diz olho por olho, dente por dente, já não é mais o Deus que nós aceitaríamos no dia de hoje. Ele veio com essa nova concepção e transformou o mundo a partir da sua presença. Nesses amadurecimentos deve sempre ser engajada a luta entre o velho e o novo. Isso é normal. Quando surgem novas ideias, até no plano pessoal, como nós temos dificuldades de enfrentar o novo, de assumir uma nova profissão, de trocar de casa, de trocar, fazer algumas mudanças na nossa vida, como nas palavras de Baldi, ele diz, nós somos misoneístas, ou seja, nós somos presos ao passado, nós gostamos da repetição. E quando o novo chega, ele nos assusta. E a tendência é, deixa de lado, isso vai mexer muito com a minha consciência, Então eu não quero me aproximar. Então nesses amadurecimentos deve ser sempre engajada a luta entre o velho e o novo, entre os conservadores e os inovadores, entre os ortodoxos e os declarados hereges. Cristo, diante da religião hebraica, foi o maior herege e por isso foi condenado à morte. E não só o Cristo, e tantos que os sucederam, os santos, as grandes almas, os grandes espíritos, muitas vezes só são compreendidos décadas ou séculos depois. Por quê? Porque é preciso, para compreender o novo, que a alma de cada um de nós esteja pronta para receber essa novidade e reconstruir, maturar, refazer. O verdadeiro cristianismo é a verdadeira religião da substância, concebida pelo Cristo e a qual ainda não chegamos. Ele disse, amai-vos uns aos outros e não condenai-vos uns aos outros em meu nome. E quanto nós já fizemos isso pela história da humanidade, O quanto nós nos condenamos, que lutamos entre nós, que deveríamos amar-nos, nós lutamos. Por quê? Porque não encontramos na religião, no Evangelho, o verdadeiro sentido da religião de substância. E onde está a substância desse Evangelho? No amor.
o amai-vos uns aos outros. Condenar, jamais. Julgar, jamais. E aí, na verdade, se estamos falando da obra, nós vamos ver que a sua voz, né, o Cristo, ele, na mensagem de Natal de 1931, ele nos faz um novo convite. Se na sua presença material aqui na terra, o Cristo nos disse: deixe a sua mente se movimentar, venha a mim, siga-me, siga os meus passos, seja um verdadeiro discípulo, né? Nessa mensagem, ele nos faz um novo convite, através de Pietro Baldi. Ela diz isso: no silêncio da noite santa, porque essa mensagem foi recebida, né, no Natal, até para reeditar essa sua experiência. No silêncio da noite santa, escuta-me. Põe de lado todo o saber e tuas recordações. Põe-te à parte e esquece tudo. Abandona-te à minha voz, inerte, vazio no nada, no mais completo silêncio do espaço e do tempo. Quando lemos na primeira vez, a gente acha que a sua voz está fazendo um convite ao Baldi. Mas também a cada um de nós. Põe-te em silêncio, ouve a minha voz, deixa de lado todas as suas concepções, deixa de lado todos aqueles princípios que a gente fica tão aguerrido defendendo, e ouve, né? Abandona-te à minha voz. E continua: falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo, a fim de unificarem suas aspirações e preces numa oblata que se eleve ao céu. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raça os divida, porque não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. Não mais barreiras religiosas, não mais barreiras culturais, não mais barreiras de qualquer espécie. Justos e injustos, aqueles que vivem em essência o Evangelho e aqueles que não conseguem viver essa experiência. Então, ele fala a todos. A divisão está no íntimo da consciência e não no vosso aspecto exterior, visível. A divisão não é porque um se chama católico, o outro se chama espírita, porque o outro se chama protestante. Não, isso é exterior. Isso está fora, né? O que é divisão? Aonde, gente? No íntimo da nossa consciência. É no estar concebendo a outra como fora de mim, como outro, a outra ideia como diferente da minha ideia. Está nas nossas mentes. Por isso, a autorreconstrução que falávamos, né, anteriormente na palestra, também concebida pelo Giovanni. E aí ele fala: minha palavra é universal. Então, quando o Baldi retoma a universalidade, toma esses princípios como eixo de toda a sua construção, ele está trazendo a ideia de universalidade do próprio Cristo, do próprio Evangelho. Esse é o verdadeiro sentido. Somente hoje a maturação pode permitir que se passe a terceira fase da compreensão da religião, né? A fase da compreensão, na qual as religiões são livres e convictas. Ninguém está pedindo para abrir mão de convicção alguma no plano religioso, né? São livres e convictas, mas cada vez mais transformadas da forma em que lutam os interesses. Para quê? Para a substância do amor, né? Então é tirar a forma exterior, é olhar para o outro, para a ideia diferente, com amor. E novamente reafirmando: quem ama não julga, quem ama não divide, quem ama não olha o outro falando: nossa, por que escolheu esse caminho? Não, como a Adelaide falava mais cedo, né? Reza por aquele que te ofendeu, permita que ele te ofenda para que você possa aprender mais um pouco. E no plano religioso, respeite o outro e tome dele ideias fantásticas, porque quem de nós pode dizer que
existe muita coisa importante, boa, dentro das outras religiões, que não seja espírita, que não seja católica, ou seja, de cada uma delas, nós temos muita substância para tirar. Nós não podemos ficar satisfeitos com as verdades que já nos foram colocadas. Nós temos que querer mais. A nossa consciência tem que ser rebelde, como foi o Cristo. Não no sentido de destruir o velho, novamente reafirmando nas palavras de Ubaldi, mas unificando para construir um novo, mais forte, mais potente, mais dentro do verdadeiro sentido do Evangelho. E aí, para encerrar, eu trouxe essas palavras que o próprio Ubaldi nos traz, falando da religião do futuro, dessa religião dos justos e dos injustos. O único pastor será o Cristo, e o único rebanho será formado por uma humanidade em que as várias religiões não se combatem e não se condenem reciprocamente. Ao contrário, se compreendam e coordenem, fazendo dos homens todos filhos diante de um único Deus, um só Deus, Pai de todos. E que essa expressão de unificação possa tocar os nossos corações e que o Cristo nos permita amadurecer a esse ponto. Muito obrigada. Queridos irmãos, novamente reiniciando o nosso ciclo de palestras neste sábado venturoso, nós vamos convidar agora a nossa querida irmã Rosane Barcelos de Souza para a apresentação do lançamento do livro de Pietro Ubaldi. Boa tarde, gente. Eu vim agora aqui representando o Instituto Pietro Ubaldi, na pessoa do professor José Amaral, que não pôde estar presente, e foi quem concebeu e escreveu esse livro. E, na verdade, eu vou fazer aqui uma breve exposição do seu conteúdo, para que a gente possa conhecê-lo e adquirir quando nos for necessário. Bom, esse é o livro, Pietro Ubaldi, missionário. Ele traz, na verdade, uma exposição da vida, através de fotografias. Então foi um livro... Obrigada. Bom, os grandes missionários sempre realizam grandes obras e deixam um rastro de luz e uma biografia iluminada. Alguns deixam somente texto, outros, além do conteúdo, deixam um grande número de fotografias. Foi o caso de Pietro Ubaldi. Ele gostava muito de fotografias e tem uma série de fotografias da vida inteira dele. Se Pietro Ubaldi viesse ao mundo e deixasse apenas a grande síntese, já teria cumprido a sua missão. Foi muito além. Deixou 24 obras ricas de conteúdo. José Amaral acompanhou seus passos desde 1950 na Itália e no Brasil, ou seja, foi um homem que teve a experiência de viver, de ser amigo de Ubaldi. Então, ele tem nos trazido contribuições e esse é mais um livro onde ele traz essas contribuições. Ele registrou a presença de Pietro Ubaldi e sua vida em 3 obras: Pietro Ubaldi, o Terceiro Milênio, Pietro Ubaldi, Nazários e agora Pietro Ubaldi, o Missionário. Todos esses livros a gente encontra para comprar no Instituto. Hoje estamos lançando Pietro Ubaldi, o Missionário, um belo livro em papel couché com 280 fotografias, inclusive mapas da cidade onde ele viveu. Além de bonito e bem impresso, custa aqui, em homenagem a vocês, a metade do preço, R$15, para que vocês possam ter possibilidade de estar adquirindo. E aqui, na verdade, a gente fez uma seleção de algumas fotografias com personagens importantes da vida, da família e pessoas que viveram com Ubaldi durante a sua existência terrena. Aqui são os pais dele, o Sr. Sancho Ubaldi e a Lavínia Ubaldi Leone. Vimos
estamos tendo a possibilidade de ter o acesso a essa história, tanto pelo filme do Oceano, quanto por esse livro. O garoto Pietro Baldi no colo do seu irmão João Batista, entre 1 e 2 anos, é a foto de 1888. Aí já garoto, em 1893. Em 99, junta-se da sua irmã. Pietro Baldi aos 14 anos. Aí mostrando a sua inclusão na escola, a sua matrícula no liceu. Pietro Baldi, quando estudava na Universidade de Roma, foto de 1906. Aqui Pietro Baldi a bordo do navio Ancona, que foi seu presente pela formatura na Faculdade de Direito. Ele foi para os Estados Unidos. Pietro Baldi e sua esposa, Antonieta Baldi, casaram em 1910. Ele e seu filho, na praia de Falconara, província de Ancona. Pietro Baldi, quando escreveu A Grande Síntese, essa máquina inclusive está lá no nosso museu, a mesinha onde ele escrevia. Tenuta Santo Antônio, onde Pietro Baldi escreveu as mensagens de Natal e do perdão, A Grande Síntese, as Loures e a Sese Mística. A cidade de Folim, onde Pietro Baldi viveu a infância, e Gúbio, onde escreveu quase toda a obra, né? A riqueza e o momento de viver a pobreza escolhida. Pietro Baldi é o quarto da direita para a esquerda, sentado na primeira fila, em 1975, antes das férias. Aí já entram alguns personagens conhecidos nossos, né? Pietro Baldi e Romanelli, no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na sua primeira visita ao país. Pietro Baldi e Chico Xavier, em 17 de 8 de 51. Foi recordado aqui ontem na palestra da Ariston. Esse maravilhoso encontro. Aqui temos José Américo, Clóvis Tavares, Pietro Baldi, Chico Xavier e mais atrás o Rubens Romanelli e a esposa, também na visita de 1951. Aqui é a foto da diretoria da Associação Brasileira da Universalidade de Cristo, que é a ABUC, que antecedeu o que hoje a gente chama de Instituto Pietro Baldi. E aqui algumas pessoas envolvidas, né? O Clóvis, a Maria Zenite, o Baldi, a Hilda, Albano Franco, José Amaral, José Amélia, Maria Amélia, Diana, Iracema, Delcide, Joel e Alcide. Aqui, um encontro com o Divaldo Franco e Maria Dolores, também na visita dele em 51. Aqui é o anfiteatro de São Pedro, em Porto Alegre, onde ele fez uma palestra e foi traduzido por Clóvis Tavares. Pietro Baldi sendo entrevistado por Herculano Pires, já em 53. Ali é o escritório de trabalho dele. Pietro Baldi, Medeiros Correia Júnior, já em 1966. Aqui outros personagens importantes também. Jaime Faria, Medeiros, Peixotinho, Clóvis Tavares, Pietro Baldi, Iracema, Alcebiades Noronha Júnior, Evane Medina, todos importantes dentro desse conteúdo. Na verdade, é só mesmo uma breve apresentação do que a gente encontra. 280 fotos nos enriquece bastante para conhecer não só a obra, mas essa personalidade que veio até nós e que a gente precisa conhecer com mais detalhamento. E, publicamente, agradecer ao professor José Amaral pelo esforço que ele vem fazendo, né, de divulgar a obra desde sempre. Ele vem fazendo esse esforço, ele o mentor dos congressos. Na verdade, ele levou 3 anos para construir essa última
doação que ele nos faz, né? Então, muito obrigada pela atenção.